Olá, oitavo ano, tudo bom, amor? Olha só, na aula de hoje a gente vai estar trabalhando sobre as formas de relevo e a configuração do relevo americano, certo? Vocês podem acompanhar comigo lá na página 218 do livro didático de vocês. Vamos lá? Chegou? Acompanhou? Perfeito. Eu trouxe essa imagem para facilitar o nosso estudo de hoje. Analisa aqui comigo. Aqui nós temos planície, planalto, depressão absoluta, montanha e depressão relativa. O que é uma planície, galera? Lembra? Planície é um relevo plano, tá? A variação de formas que a gente tem nela é suave. Mas bora voltar só um pouquinho mais. Lembram o que é relevo? Eu sei que parece besta perguntar isso, porque é um assunto que com certeza vocês já viram e reviram e viram muito, mas não custa nada a gente fazer uma retrospectiva, né, galera? Relevo, ele é toda alternância, ou seja, variação altimétrica da superfície do planeta tendo por base um determinado referencial. É consenso, leva-se sempre em consideração o nível do mar como marco zero, como um ponto zero. Porque como a água ela consegue manter uma certa homogeneidade em toda a sua expansão, em todo o território, em toda a superfície do planeta Terra, levando, claro que vão ter situações em que nós vamos ter uma quebra nesse equilíbrio, mas é onde nós temos uma maior homogeneidade. O nível do mar vai ser o nosso marco zero. Vai ser o marco de altitude zero. Sendo que, a partir daí, o que for acima do nível do mar é tido de maneira positiva e o que for abaixo do nível do mar vai ser tido de maneira negativa. Assim, galera, vamos analisar a nossa imagem e lembrar dos conceitos básicos. Planície, galera. Planície é um relevo plano, simples, tá? A variações de formas aqui, ela é suave, só que não está numa área mais alta, tá? A relação altimétrica dela com relação ao nível do mar é tranquila, é equilibrada. Planalto não. Planalto, ele vai ter as mesmas características da planície, tá? É um relevo plano também. Só que ele é alto, tá? Então, é um relevo plano com uma presença altimétrica diferenciada. Então, a gente vai ver acima de 1.500, 2.000, 3.000 metros de altura, quer dizer. Beleza? Vamos deixar a depressão para daqui a pouquinho, bora falar primeiro sobre montanha, tá? Gente, lembra comigo que montanha é um tipo de relevo que vai ter origem no choque das placas tectônicas. Então, quando as placas tectônicas elas colidem, elas dão origem aos dobramentos terrestres, olha só. Por isso que a montanha ela também pode ser chamada de dobramento, não esqueçam disso, tá? Ele é formado a partir do choque das placas tectônicas. Também vocês podem encontrar, além de ser chamado de dobramento, vocês também podem estar encontrando em provas, em questões, sendo chamados de dobramentos modernos. Gente, os dobramentos modernos, eles fazem referência às grandes cadeias de montanhas que surgiram há mais ou menos há cerca de 65 milhões de anos atrás. 65 milhões de anos atrás. Apesar da gente parar e pensar assim, caramba, 65 milhões de anos não tem nada de moderno. Mas se você for pegar a contagem geológica do planeta Terra, você vai ver que sim, é moderno com relação à idade real do planeta, beleza? Agora que já falamos, já lembramos planície, planalto e montanha, vamos falar sobre depressão e depressão absoluta e depressão relativa.
Gente, depressão é uma forma de relevo mais rebaixada, tá? É uma forma de relevo mais rebaixada se tomarmos em comparação com as áreas circunvizinhas. Então, se aqui ao redor nós vamos ter planaltos e montanhas, e tem essa depressão no meio, tem essa quebra, tem essa queda no meio, isso vai ser chamado de depressão. Vai ser chamado de depressão absoluta quando estiver abaixo do nível do mar. Observa que a linha pontilhada aqui, ela te traz o nível do mar, tá? Está abaixo do nível do mar, vai ser considerado como uma depressão absoluta. Está acima do nível do mar, vai ser considerado como uma depressão relativa. Beleza? Acompanha comigo lá no teu livro didático, na página 218. Olha, observa bem essa imagem bem aqui, beleza? Lê comigo, olha. Além disso, as formas de relevo são influenciadas por outros fatores naturais que também as influenciam em interações constantes, tornando-as interdependentes. Que fatores são esses, galera? Além, no caso, da estrutura geológica, das placas tectônicas, também tem a hidrografia, que influencia no intemperismo químico e físico, assim como a ação do vento e o clima também. São os três fatores que vão estar influenciando no intemperismo químico e físico na formação geológica do planeta, beleza? E olha só, galera, além do relevo ele poder ser classificado quanto à forma e a origem dele, ele também pode ser classificado de acordo com o seu período de formação. Acompanha comigo lá no teu livro didático, na página 219. A gente vai estar falando sobre escudos antigos, dobramentos modernos e bacias sedimentares. Bora lá? Olha só, os escudos antigos, ou no caso maciços cristalinos, são a formação mais antiga. Ele é mais antigo e é mais resistente também. E por ser mais antigo, ele vai ser sempre mais baixo se nós formos colocar com relação aos dobramentos modernos, porque eles estão há muito mais tempo sofrendo o processo de erosão. Ou seja, sua formação, por ser muito mais antiga, vai estar expondo essas áreas, fazendo com que ocorra um grande desgaste das rochas. Por isso, ele vai ter essa feição mais arredondada do que os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos, por sua vez, ela é uma área de formação geológica de 65 milhões de anos. Então, com relação ao escudo cristalino ou os maciços antigos, ele é bem mais atual, ele é bem mais recente. Por isso o nome de moderno. Lembrando que aqui a gente está fazendo a contagem geológica da Terra. Levando em consideração a contagem geológica, tá certo? Olha só, Arqueozoica há 4,5 bilhões de anos, Protezoica 2,5 bilhões de anos, Paleozoica 570 milhões de anos, Mesozoica 250 milhões e Cenozoica 65 milhões de anos. Por isso, bem mais moderna, bem mais recente. As bacias sedimentares, por sua vez, são formadas em áreas de depressão e as bacias sedimentares, elas são um local depositário, digamos assim, de sedimentos vindos da erosão dos compartimentos de relevos adjacentes, dos relevos próximos a ela. Acompanha na página 220 cadeias montanhosas ocidentais. Aqui. Cadeias montanhosas ocidentais. Olha, essa formação marcada por vales pontiagudos e de grande declividade,
Originou-se há 60 milhões de anos pelo acúmulo e derretimento de neve durante o último período de glaciação. Essa formação moderna de relevo, ela se estende pelos Estados Unidos, na porção oeste dos Estados Unidos e do Canadá, indo do território da Colômbia Britânica Canadense até o estado do Novo México, nos Estados Unidos, com 4.800 quilômetros de extensão. Agora vamos falar um pouquinho sobre as montanhas mexicanas. Essa formação se estende pelo território mexicano e é considerado um prolongamento das montanhas rochosas dos Estados Unidos. Trata-se de um complexo de montanhas que rodeiam o Planalto do México, conhecido como Meseta Mexicana. Aqui nós podemos observar as montanhas andinas, também chamada como Cordilheira dos Andes. Por sua grande extensão e altitude, a Cordilheira dos Andes apresenta condições climáticas e geomorfológicas bastante extremas, o que sempre dificultou sua transposição pelas comunidades humanas ou a adaptação de espécies vegetais e animais a essa área. Ainda assim, nessa região, desenvolveu-se a civilização pré-colombiana dos Incas e estão presentes rica fauna e flora, adaptadas à região montanhosa com diversas espécies de vegetais e animais que sobrevivem às condições extremas dessa região. Aqui nós temos o escudo canadense. Olha só. O escudo canadense está localizado nas regiões central e norte do Canadá, abarcando praticamente metade de todo o território do país. A sua formação ela é pré-cambriana. Essa área geológica é composta de relevo cristalino bastante erudito e, em virtude das reorganizações geológicas mais recentes, apresenta uma série de quedas d'água, possibilitando a exploração para a geração de energia hidrelétrica. Não sendo suficiente, a natureza deu muito mais. Essa área é também bastante rica em recursos minerais, como jazidas de minerais metálicos, como níquel, ouro, cobre e grande potencial na exploração econômica. Tratando agora lá na da capital norte-americana. O estado leste da América do Norte, quando os continentes atuais ainda compõem a grande... Agora vamos entrar um pouquinho nas nossas riquezas. Maciço brasileiro. O maciço brasileiro consiste na grande área localizada na região central-leste do continente sul-americano, de formação geológica bastante antiga. Tá? Essa grande formação de relevo recobre grande parte do território brasileiro, com mais de 4,5 milhões de quilômetros. Por ser de formação antiga, é bastante rica em recurso mineral, como minério metálico, que no caso a gente pode citar o ferro e o manganês, que tem grande exploração comercial em alguns estados brasileiros, caso do estado de Minas Gerais. Essa grande região apresenta altitudes que variam bastante, ficando boa parte abaixo dos 1.000 metros de altitude, havendo picos mais isolados com altitudes maiores. Nela há também grandes unidades de relevo tabular, que são características da área central brasileira, como no caso das grandes chapadas centrais. Gente, esse que eu estou mostrando agora para vocês é o Pico da Neblina, tá? Ele está localizado no Planalto das Guianas e é o ponto mais alto do Brasil. E falando em Planalto das Guianas, ele também é conhecido como Escudo das Guianas. É uma área de formação geológica bastante antiga, datada do período pré-cambriano ainda, que ocupa uma grande região localizada no norte do continente sul-americano, entre a Guiana e a Guiana Francesa e o Suriname, e recobre parte da Venezuela e do extremo norte do Brasil. O Planalto das Guianas apresenta uma série de picos, entre os quais estão os pontos mais altos do Brasil, o Pico da Neblina, o Pico de 31 de Março, além do Monte Roraima. Por se tratar de uma área de grande movimentação do relevo, próxima
a uma extensa planície, no caso a planície amazônica. No Planalto das Guianas estão localizadas diversas nascentes de rios que compõem a bacia amazônica. Gente, esse que eu trouxe para vocês agora é o Planalto da Patagônia. O Planalto Desculpa. O Planalto da Patagônia está localizado na região do extremo sul do continente sul-americano. O território dele, a área dele, é de mais de 670 mil quilômetros quadrados, dividido entre o território da Argentina e do Chile. Seu relevo consiste em uma grande área planáltica, considerada um deserto frio. Em suas áreas localizadas mais ao sul, durante o inverno, há ventos, baixas temperaturas, neve e geleira. Mas, assim como nós temos vários planaltos no continente americano, nós também temos as áreas de planícies. E eu vou trazer para vocês, a primeiro momento, as áreas de planície central norte-americana. As planícies centrais norte-americanas são uma grande faixa localizada a leste das Montanhas Rochosas e a oeste das Montanhas Apalaches, que abarcam parte do território do Canadá e dos Estados Unidos, formando uma área total, gente, de 1.300 mil quilômetros quadrados. Nelas, o relevo é bastante plano, com baixas altitudes e presença de muitas bacias hidrográficas, das quais fazem parte os rios mais importantes dos Estados Unidos. As planícies centrais apresentam boas condições para exploração agrícola, o que tem ocorrido de maneira desenfreada na região, gerando preocupação quanto à sustentabilidade. A área apresentada, sim. Desculpa, gente, me confundi aqui. A área apresenta, sim, grande degradação de seu ecossistema, no que diz respeito tanto às espécies vegetais quanto às espécies animais. Essa imagem agora, galera, é do Pantanal brasileiro. O Pantanal brasileiro, ele é um belo exemplo de planície interior. As planícies interiores do relevo americano correspondem às grandes áreas sedimentares de relevo localizadas na área central da América do Sul, limitam-se com a região andina a oeste e o maciço brasileiro a leste. Essas planícies apresentam baixas altitudes e, consequentemente, uma extensa e complexa rede de drenagens que forma grandes bacias hidrográficas, nas quais estão incluídas as bacias do rio Amazonas e do Orinoco, e a grande área do Pantanal brasileiro, ou planície do Chaco. Essas regiões bastante planas são áreas de grande biodiversidade e ambientalmente muito frágeis. Meus amores, essa foi a aula de hoje. Eu espero profundamente que tenha dado de dar uma clareada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não esqueçam de me procurar, me mandem mensagem, me liguem, mas não guardem para si a dúvida, beleza? Me liga, a gente conversa e eu explico tudo para vocês se for necessário. Agora, olha só, tá indo para você já na Agenda Edu, mas eu vou reforçar aqui exercícios da página 244 até a página 247, beleza? Gente, beijo grande, um abraço e até a próxima. Tchau, galera!